Aê, Zé, de novo por aqui, valeu, seja bem-vindo. Valeu, cara, mais uma vez juntos aqui. Agora vindo da Sibéria. Pois é, gente, a gente passou por um frio aqui em São Paulo. Quem assiste a gente de outro lugar não sabe que em São Paulo tivemos uma temperatura bem baixa aqui, né, Zé? Ainda continua, né? Sim. Então estamos encapotados aí, finalmente tiramos do guarda-roupa, né? Sim. Dos casacos aí. Bom, Zé, outro tema muito bacana que foi solicitado também no canal é o tema do... Alquimia. Aí, da alquimia. Então a gente guardou para vocês esse tema aí, porque afinal de contas tem muita história para contar. Ele é um tema também bem longo, mas é bem interessante porque o Zé trouxe curiosidades aí e um lado oculto de muita coisa que as pessoas não sabem, né, Zé? Isso, muito bom. É uma honra falar sobre esse assunto, né? Legal, Zé, muito bom. E você também, muito, assim, tenho que te agradecer porque você escolhe o meu programa aqui para a gente poder colocar coisas que as pessoas praticamente não ouvem isso na internet com facilidade, né? Ou mesmo quando ouvem, não ouvem os meandros que nós costumamos explorar, Para né? onde a gente caminha, né? Da forma que a gente caminha, É né? legal para deixar os verdadeiros interessados, os verdadeiros estudiosos, né? Os que têm fome pelo saber, ter acesso a esses mananciais de conhecimentos ocultos também, né? É, Claro que aqui nenhum arcano está sendo profanado, mas com habilidade nós podemos ir muito longe, né? Sim, Guiar a sim. pessoa o mais longe possível. isso é legal. Pelo menos isso, né? E as pessoas têm participado, têm colocado suas questões, suas dúvidas, e até nas lives que a gente tem feito no próprio YouTube, quando você está presente. Que é importante isso. Que é importante, claro. Questionamento. Muito legal. Que aí você questionando, confrontando, você vai chegar à sua própria síntese, né? Você vai Sim. chegar ao entendimento E a, pessoal. gente, e a gente também consegue perceber o interesse que as pessoas têm com relação aos temas que a gente vem apresentando também, isso é importante, Sim. né? Eu sempre penso dessa forma, e as pessoas já até me falaram a respeito disso, que na verdade o interesse aqui não é você usar o canal para ter não sei quantos milhares de... É legal se tiver milhares de inscritos, claro, sim. lógico, é óbvio que é legal. Mas o que importa aqui é a gente passar informação, passar conteúdo e profundidade. Porque a gente tem feito isso sempre. né? Aqui prevalece a qualidade sobre a quantidade. Sim, eu tenho Né? que prezar com isso mesmo. Aqui o seu canal tem isso. Eu prezo isso. Eu gosto disso. É porque eu tenho trazido pessoas aqui que a gente poderia colocar histórias de conteúdos que elas têm individualmente para contar, que dariam muita audiência, porque a história é fantástica. Mas Sim. essas pessoas já têm o canal delas que falam sobre isso. E a gente fala coisas diferentes aqui. Exato, e tem realmente, você tem à sua disposição aí, nossa. É. Agora, com essa peculiaridade aqui não, é só aqui mesmo, né? Eu pelo menos tento trazer isso para o público, né? Então, E a gente trouxe esse tema, como eu falei aqui, sobre a alquimia no tema de hoje, porque a gente acha relevante pra caramba, né? Tem muito conteúdo legal. É relevante. E você trouxe também com muito mais propriedade pra gente aí. A gente trata, eu também, eu procuro profundidade, seriedade no trato com as ciências arcanas, as ciências ocultas, né? Sim, você sempre mostrou isso mesmo. E a pessoa se dá conta de que ela é, como é que se diz, o fator principal, o seu corpo, o seu ser, sua vontade, é o principal instrumento que você tem para lidar com isso, né? Sim. Então aqui a gente age sem mistificação barata, né? Com astúcia, com sagacidade, sim. Mas sem hipocrisias, né? Sem mascaramentos. Demagogias ou então... desnecessários, né? E também sensacionalismo, né? Sensacionalismo, exatamente. Você depura a coisa e ela por si só ela é fantástica, sempre é uma coisa que extrapola. E o mais fantástico que eu acredito que a gente tem mostrado é o lado oculto, quer dizer, a profundidade do que se... Exato, né? O que é o lado profundo do tema que é colocado em questão. Você vê que você vem aqui falar sobre algum tema e vai pegando pelo lado oculto, lá dentro da raiz do negócio. Porque existem forças invisíveis atuando. Uhum. Assim, lógico que nós usamos estruturas aqui de caráter intelectual para descrever e tal, mas o importante é isso, você entender que tem forças, poderes, né, ocultos atuando. Trabalhando em questão. Exato. E você pode chegar a alcançar isso, pode chegar a entender. Se conseguir transmutar o desejo em vontade, de fato, né?
É isso. Bom, Zé, então, vamos lá. O tema de hoje, então, é alquimia. Alquimia. E sobre o tema, o que você trouxe pra gente? Nossa, então, o começo da alquimia ocidental, invariavelmente, está no Velho Egito, no Antigo Egito. Também, né? Também. Tá tudo lá? Tá tudo lá. Então, no Antigo Egito, isso vem de épocas pré-dinásticas, inclusive. Né? É das antigas mesmo. É antiga coisa. Assim, no começo, no período neolítico mesmo, os sepultamentos, eles eram feitos no deserto e o morto ele era colocado em posição fetal, né? Era comum se colocar em posição fetal também. Depois também se colocou ele em posição já esticada e tudo mais. A posição fetal ela tinha a ver com o útero, né? E o morte e nascimento. Esses corpos eles eram pintados com uma tinta de ocre vermelha, representando o sangue. Nossa. Porque esse homem primitivo, esse ancestral, ele se deu conta que o sangue possuía vitalidade. Então aí a cor vermelha, o ocre que era pintado o corpo e tal. Aí o que acontece? Com a temperatura árida e seca do deserto egípcio, com as tempestades de areia, quando as tumbas não eram tão fundas, muitos desses corpos eram expelidos para fora. Estavam mumificados. Isso mexeu com a cabeça dos antigos xamãs feiticeiros ali. E eles foram mergulhando nesses mistérios e desenvolvendo processos para se atingir a imortalização. Isso aí, no Antigo Egito, isso estou falando de épocas muito recuadas, tá? Muito antigas mesmo. Nós vamos pegar lá, em termos históricos, o período da civilização badariana e nagaudiana. Nossa, tá? Isso aí eu... É período pré-dinástico, antes das primeiras dinastias faraônicas, mas que já vai culminar no encontro com elas. Vai culminar com a manifestação também da primeira dinastia faraônica, fundada por Menes. Né? Então, havia uma arte secreta chamada de quêmia. Né? Tá. Depois, em épocas posteriores, esse termo vai se juntar com o termo árabe al e vai surgir a alquimia. É daí a palavra então? É daí a palavra. Né? Então a quêmia, ela é, segundo a tradição egípcia, ela é ensinada pelo deus Tote. Que depois também vai ser conhecido como Hermes. Mas por que vai acontecer isso? Então assim, o Hermes, ele tem o Hermes Trismegistus mesmo. É o mesmo personagem, tá? O Tote, Teut, também, vai chamar Teut, né? Ele é o deus patrono da cidade de Ahrimunen, ou na antiguidade era Kemenu, cidade dos 8. A cidade onde estão os 8 senhores lá primordiais do caos, a Ogdoada, né? Então, é dele que vem essa arte e tal, de manipulação dos elementos para a transfiguração. Então, ele tem basicamente três princípios? Três manifestações ao longo do tempo. Essa na época pré-dinástica, depois ele vai se manifestar como Hermes Trismegistus na época da dinastia Ptolomaica, que é a última. Que é os 300 anos antes de Cristo, mais ou menos. É ali que ele se manifesta, onde vai vir à tona o corpus hermético e tal. E a terceira manifestação vai se dar na época do Renascimento, depois da Idade Média, quando Marcílio Fitino ele traduz o corpus hermético do grego para o latim. Patrocinado lá por Cosimo de Médici, ele faz essa tradução. Então, voltando lá no Egito, tá? A prática da alquimia, ela surge
dos mistérios dos ferreiros antigos, que trabalhavam o mistério do fogo, né? E dos ritos que vai culminar no desenvolvimento dos ritos mortuários de mumificação. Tá, nesses ritos Então também. eles descobriram métodos também químicos, artificiais, de preservar os corpos. É claro que esse processo não era só físico. Né? E aí que está o cerne da alquimia. A alquimia é uma combinação de processos físicos, químicos, com transmutação espiritual, transcendental. Né? Então, eles descobriram uma substância chamada de natrão. O natrão, ele vem da região egípcia é um oásis chamado de Wadi el Natron. Esse oásis de Wadi el Natron, ele fica a noroeste da cidade do Cairo e próximo do delta, do Nilo, que é lá embaixo na região norte. Né? Região norte. Então, o natrão, ele é uma substância formada por sulfato, cloreto, bicarbonato de sódio e carbonato de sódio. Né? Ele vem do termo latino natrum, natrum e natrium. Né? Ele vem de natrium, que dá origem à palavra natureza. É daí. Natureza, não só isso. Ele vem do mesmo hieróglifo que designa o Neger ou Neter, que é Deus em egípcio. Vem da mesma fonte. Olha só. Entendeu? Então essa é a origem egípcia. Então, assim, somando-se a isso, as especulações dos antigos filósofos pré-socráticos que buscavam a essência última que está no fundamento da criação, nós vamos chegar à formatação da alquimia como ela é conhecida, por exemplo, nos tempos de hoje. Né? Então, nós temos, por exemplo, Tales de Mileto, filósofo pré-socrático, ele dizia que a origem de tudo era a água. Né? Anaximandro, ele dizia que era o ilimitado. Anaxímenes, o ar. Né? Heráclito de Éfeso, ele sustentava que era o fogo. E Empédocles de Agrigento, ele dizia que eram os 4 elementos em combinação mútua, em permutações mútuas. A terra, a água, o ar e o fogo. Né? Esses 4 elementos. Depois, posteriormente, Aristóteles ele vai acrescentar o éter como o 5º elemento, a 5ª essência. Né? É interessante. Desenvolvendo-se também mais para frente, você vai ver Platão, ele vai desenvolver toda a concepção dos sólidos platônicos, que também definem os elementos. Né? Platão ele determina o tetraedro como o símbolo geométrico para o elemento do fogo, o cubo para o símbolo geométrico da terra. O cubo da terra? Interessante. O icosaedro para o ar e o dodecaedro para para a quinta essência, né? O éter? Então, esses elementos, eles vêm, na verdade, eles têm uma origem egípcia também. Né? Isso não invalida o fato do Empédocles ter chegado a isso também por si mesmo. Né? Ele foi o primeiro precursor, no caso? No caso grego, ele é o primeiro grego a falar dos 4 elementos. 4 só, ele não chega a falar do 5º. Quem vai acrescentar o 5º é Aristóteles, né? Tá. Mas assim, os egípcios eles já tinham conhecimento disso também. E qual que é a finalidade? Milhares de anos antes. A finalidade primordial de tudo isso? É chegar a determinar qual a origem, qual o fundamento da matéria. E do espírito também. Então, por exemplo, já que eu peguei o gancho do Egito Antigo, o cubo, que é a terra, ele pertencia a Sebe, o senhor da terra. É o elemento dele. Tá? Aí você tem o tetraedro, que é o fogo, que dá origem à pirâmide, o piramidion. Né? Tá. Você tem... Qual que eu falei? O cubo, o fogo, né? Terra e fogo.
Terra, fogo, pirâmide. Ar e água, né? Uhum. Você tem o octaedro. O octaedro é o ar. Ele é o, como é que é? O sólido platônico do ar que tem origem na Ogdoada egípcia. A Ogdoada da cidade sagrada de Hermópolis, Ahrimunen, hoje, e que era conhecida pelos egípcios como Kemenu, cidade dos oito. Por acaso Os também. oito é Nun, Naunet, o abismo das águas incriadas, são casais, né, vindos do caos. Eu e Euit, a expansão infinita e dinâmica dessas águas, Kekuit, que as trevas, e Amun e Amalnet, que é o ocultamento. Uhum. Por acaso, dessa forma, tem oito lados. Formatando o ovo cósmico, né, que oculta o mistério de Thoth, né? Tá. Aí vem o Dodecaedro. o icosaedro, que é a água, né? Quantos lados tem isso aí? Que é as águas de Nun, no Antigo Egito. Aí de onde vem o icosaedro. E as águas incriadas, que se confunde com o próprio caos também. É outro aspecto de definir o caos. E o dodecaedro, que é a quintessência, que é o néter. Éter vem de néter. Ah, tá. Acho que você falou sobre Néter é isso. o firmamento oculto do abismo do espaço. E é um nome para Deus. O Deus lá oculto, ele. Como é que é? Ele se autogera do incriado, do tá. inominável. Né? Então, assim, na cidade de Heliópolis, de On, ele se apresenta como Atum, né? Que é o ser e o não ser. Né? O não ser e o ser absoluto, num paroxismo único. Né? E ele faz toda a criação. Tá. Então, essa questão, ela vai, como é que é, ela vai determinar toda a combinação desses elementos egípcios e gregos que vão, como é que é, se fixar, se concentrar, né, na cidade de Alexandria, já na época da dinastia Ptolomaica. Isso é quanto tempo atrás? 300 a.C., mais ou menos 300, terceiro século antes de Cristo, até pouco antes, né? Com a morte de Cleópatra que se encerra a dinastia Ptolomaica. Mas aí não para. Porque assim, a alquimia, ela passa dos antigos egípcios para os gnósticos, quer dizer, para os neoplatônicos antes, que passam para os gnósticos, tá? Né? Vai atravessar a Idade Média, né? Os árabes vão retransmitir esse conhecimento para os europeus, vai passar pela Renascença e vai chegar até os dias de hoje. Nunca sumiu. Né? Então, a alquimia, para ficar mais fácil, eu vou sintetizar alguns conceitos do jargão da alquimia, porque o jargão da alquimia ele é muito complexo e propositalmente ele é todo transmitido através de imagens hieroglíficas, através de bestiários medievais e tudo mais, com o propósito de ocultar propositalmente mesmo, tá? Tem isso. Tem. Quem tiver iniciado, quem já for mais atento, já vai perceber. Começa com aquilo que eles chamam de pedra vegetal. Porque primeiro o alquimista ele tem que escutar o chamado da pedra. O chamado da pedra, né? Esse chamado da pedra você tem que entender como uma espécie de vocação, um impulso pelo sagrado, pelo mistério, pela autossuperação, né? É conhecido no jargão alquimista como o chamado da pedra. Eles chamam essa pedra de pedra vegetal. Por quê? Porque ela cresce e se desenvolve. Ela cresce e se desenvolve. A pedra faz isso? Que interessante. Por quê? Porque o alquimista, principalmente o alquimista iniciante, o iniciante que busca a grande obra, ele tem que ter uma perseverança implacável e inexorável para construir um fundamento, um alicerce que seja sólido para a eternidade. Né? Tá. Daí a associação da pedra e tal. Essa pedra também, ela também tem uma conotação
simbólica definida como semente secreta, tá? Aí nós temos uma concepção, nós temos duas visões aqui que eu vou colocar, que não é muito comentada por aí, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, que é o seguinte. Uma dada concepção da alquimia, que eu posso definir como caminho de mão direita, ela define que essa semente, o homem não tem a posse dela por si mesmo. Ele só pode conseguir ela por Deus. É Deus que coloca nele. E ele pode elaborá-la. A outra visão, que eu defino como de caminho de mão esquerda, ela defende que o homem pode gerar essa semente por si só. Através, logicamente, de um profundo e desmesurado esforço sobre-humano. Você acredita mais na primeira ou na segunda? Eu, particularmente, trabalho com essa de autogeração. Da esquerda. Mas isso não tem problema, tá? Não é. Aqui eu não estou, tipo assim, dizendo que uma é melhor que a outra. Eu estou dizendo que tem dois caminhos. Né? E os dois são legítimos, tá? Essa primeira é embutir uma virtude no homem, então, por exemplo? A primeira defende que o homem, ele não. Como é que é? Ele não é. Por si só ele não é capaz de fazer. Não é capaz, exato. E a outra, ele assim, num processo de auto-isolamento supremo, ele pode, e também não é qualquer homem que consegue isso, também tem essa, tá? Mas é possível tal, existe esse caminho também, né? Tá. Depois eu posso explanar isso melhor, mas primeiro deixa eu desenvolver o corpo da coisa, porque aí fica fácil para você também, você mesmo vai também entrar com as suas perguntas fascinantes e tal, e nós vamos abrir Esse leque aí, né? Tem de coisa de conhecimento. Esse né? Lotus formidável. Tá. Então, assim, os alquimistas, eles começam o seu trabalho buscando um magistério secreto que é chamado de elixir da longa vida. Né? Esse elixir, ele é capaz de construir a famosa pedra filosofal. Né? É uma medicina secreta, é um sacramento também. Tá. Então, ele tem que, nessa primeira fase, quando ele obedece o chamado da pedra, que é a vocação, ele tem que descobrir qual que é a matéria-prima a ser trabalhada. Ele tem que descobrir a matéria-prima e ele tem que construir como é que se diz? O forno para o trabalho da obra. Tem que saber qual que é o forno adequado, qual que é ou o ovo filosófico, como eles chamam. Né? E aí a transformar isso num ouro, né? Exatamente. Então, em busca de desenvolver essa como é que se diz, essa mestria, ele vai em busca daquilo que é chamado de alcaeste. Alcaeste, ele é o solvente universal. Com esse solvente universal, ele é capaz de desintegrar a ilusão da matéria como um todo. Para quê? Para despertar a essência secreta, a quinta essência, que é o equivalente da grande obra o tempo todo. Porque assim, o fundamento da alquimia é a unicidade da matéria. Esse é o fundamento da alquimia. Então a alquimia, a matéria, ela tem uma substância única. Uma substância única. Essa substância ela é capaz de conceber variação de corpos infinitos e eternos. Em eterna permutação. E por que a simbologia do ouro? Já vou chegar aí, já vou chegar. Então, assim, esse processo ativo, esse processo ativo do elixir, do alcaeste, ele vai chegar a produzir a prata perfeita e o ouro perfeito. Como? Descobrindo na matéria primordial os dois conceitos do enxofre e do mercúrio.
Enxofre e mercúrio. Só que esse enxofre, esse mercúrio alquímico, não é o mero enxofre, o mero mercúrio químico da química. Na verdade, ele é a quinta essência secreta do enxofre e do mercúrio. E o que é o enxofre e o mercúrio? O enxofre ele é o princípio ígneo, masculino, ativo. E o mercúrio ele é o princípio aquoso, feminino, passivo. E está localizado fisicamente, internamente em cada um de nós? Também está. Também está. O problema é descobrir. Como chegar a alcançar a depuração disso. Né? A combinação dos dois, porque o objetivo do alquimista é fazer o casamento dos dois. Então, nos livros alquímicos, por exemplo, é comum os dois serem representados por um rei e uma rainha. O enxofre é representado por um rei vermelho e a rainha é representada por e o mercúrio é representado por uma rainha branca. Da cópula dos dois, porque o processo ele é tântrico e sexual, vai surgir o sal, terceiro elemento. O sal. O sal ele tem a ver com aquilo que eu expliquei antes. O sódio, o natrum, o natrium, o néter, é o éter também. Ele é a quinta essência depurada. Né? Ele é a quinta essência depurada? É depurada. E tem alguma ligação, alguma analogia com o mar? Para o mar ser tão salgado? Tem também. Tem, já explico. Ele é chamado também, esse casamento do mercúrio, né, do enxofre do mercúrio, do rei vermelho e da rainha branca, se dá quando os dois descem no sepulcro. Eles devem morrer, eles devem entrar no sepulcro, sofrer a mortificação do nigredo, né, para poder gerar a criança mágica desse sal essencial. Esse sal essencial que é chamado de Rebis também. Isso faz parte de uma mitologia. É mitológico, mas assim, essa linguagem simbólica, ela remete a estruturas de ordem metafísica primordiais, absolutas. Então tudo bem, eu estou descrevendo isso aqui, lógico. O interessado ele vai ter a princípio uma apreensão intelectual do que eu estou falando. Mas tudo que eu estou falando tem uma manifestação dupla. Né? O que eu estou falando aqui no mundo do espelho e das aparências, ele tem um fundamento atrás do espelho. No mundo do invisível e da obscuridade. Tá. É lá que você tem que atingir. Daí a necessidade desse esforço supra-humano para entender o chamado da pedra. Né? Então, voltando, pegando a sua pergunta do mar e do sal. O mar, ele representa as águas. As águas, ele pode representar a água do mercúrio e ele pode representar também o solvente. O solvente, que é o arsênico que eu descrevi logo atrás. Então é alquímico pra caramba. É alquímico. Essa dissolução é para eliminar a impureza. Eliminar toda a impureza e extrair dela uma quinta essência purificada. Que equivale, porque assim, esses processos que eu estou falando, eles são feitos sim em manipulações de laboratório. Só que é uma projeção também concomitante à transfiguração do próprio alquimista. Esse ouro que você descreveu é o objetivo final. Por quê? Primeiro também, você vai ter que. Existe uma relação com a astrologia também. Tá? Os planetas influenciam os metais. Há uma lei de correspondências intrínseca dos metais da Terra com os planetas. Nossa, que interessante. E tem estudo sobre isso? Tem. Por exemplo, para os alquimistas, o ferro ele é transmutado em mercúrio. Não, desculpa. O ferro é transmutado em cobre. O cobre, por sua vez, é transmutado em chumbo. O chumbo, por sua vez, é transmutado em estanho. Quando você agrega fogo. O estanho em cobre, o cobre em prata e a prata em ouro, que é a grande obra. E essa transformação? Todos os planetas... Não, você me perguntar, a transformação ela acontece com que elemento para que chegue nesse ponto? Ela envolve todos os elementos. Todos? Os 5? Todos. Tá. Eu já vou explicar isso aí. Tá. Eu vou chegar aí. Tá. Só assim, já que eu toquei na questão dos planetas, assim, o Sol é o elemento ouro.
a Lua é o elemento prata. Né? Marte é o elemento ferro. Mercúrio é o próprio Mercúrio. Júpiter é o estanho. Vênus é o cobre. E Saturno é o chumbo. Né? Então o elemento enxofre, ele opera, ele domina os mistérios do fogo e da terra. E o elemento Mercúrio, os mistérios da água e do ar. Da sua tensão é gerado todas as estruturas da matéria em eternas combinações. Tá. Tá? Você modificando a qualidade essencial de um elemento, você muda a estrutura atômica dele, a estrutura molecular dele. Você altera a matéria. Então isso acontece na alquimia, de fato. Agora com essa mudança toda da descoberta da física quântica, então agora a coisa vai se estender para uns caminhos inimagináveis, né, Zé? Inimagináveis. Então assim, os antigos alquimistas, eles até têm uma imagem mais fácil para vocês entenderem, que é assim. Eles dizem que a grande obra possui 3 ângulos, 4 virtudes, 2 matérias e uma raiz. Caramba! 3 ângulos é o enxofre, o mercúrio e o sal. As 4 virtudes são os 4 elementos. Terra, água, ar e fogo. Não tendo o quinto. As 2 matérias é a fórmula secreta da alquimia. Solve e coagula. Dissolver e coagular. Tá. Fixo e volátil. É o fixo e o volátil. Pô, Zé, na verdade... Fixo e volátil. Aí, só para terminar. Não, claro. A raiz é o fundamento da grande obra, é a pedra filosofal por excelência. Essa pedra filosofal, ela é chamada de pedra paradoxal pelos alquimistas. Por quê? Porque ela está em toda parte e as pessoas não dão valor. Ela está em toda parte, está no nariz do ser humano e ele não enxerga. Qual é essa pedra? Ela vem de Deus e não vem de Deus. Ela é uma pedra e não é uma pedra. Nossa, o que ela é então? É aí que tá. Ela é o segredo do segredo. Caraca. Nós chamamos de segredo na alquimia e na magia também. Porque outras vias para você alcançar a alquimia existem também. Você alcança esses mistérios aqui do que eu estou falando pela cabala. Você alcança isso aqui pela gnose. Você alcança isso aqui pelo hermetismo. Você alcança isso aqui pelo tantrismo. Você alcança pelo taoísmo. Você alcança pelo sufismo. Nunca pelo catolicismo, por exemplo. Olha, aí que tá. Você até pode, porque como tudo é possível. Só que assim, você vai ter que ir além. Você vai ter que, assim... Porque assim, as imagens que o catolicismo usa, elas são também... Mais limitadas, né? Não, elas são arquetipicamente universais. É a discriminação que você faz dela que vai determinar a tua limitação no plano externo. Se você mergulhar nesses arcanos, porque os alquimistas, para evitar perseguição, eles associaram, por exemplo, o cristianismo à alquimia. Eles pegaram a própria imagem do Cristo lá e deram um jeito de explicar a grande obra pelo cristianismo. Mas eles faziam isso também com o paganismo. Na verdade, o alquimista não está preso a nenhuma formalidade externa. Ele pode usar tanto o paganismo quanto o cristianismo. Porque assim, existiram também grandes e proeminentes alquimistas árabes. A Avicena, Ibn Sina. É daí que vem o nome, Avicena. Até o próprio Conde de Saint-Germain também era alquimista. Também era alquimista. Que na verdade não tem nada a ver com esse Conde de Saint-Germain que o pessoal vê não é esse daí da chama violeta, é outra coisa. Esse é outro cara. Então, assim, existem muitos alquimistas que não aparecem, tá? Vocês nunca vão ver os nomes deles em livros e nada. Eles operam em total sigilo e segredo. E tem muitos alquimistas célebres, que ficaram célebres na história. Paracelso, Raimundo Lúlio, o primeiro de todos, Hermes Trismegisto. Né? Ele foi o primeiro a conhecer. Conhecido. Exato, ele é o patrono da arte hermética. Né? Então, por exemplo, do ponto de vista da historicidade acadêmica, nem eles até duvidam que tenha existido Hermes Trismegisto, tá? É verdade, eles falam também essa questão. Exato, porque assim, eles atribuem os escritos, o que sobrou dos textos herméticos, tradicionalmente é dito que havia
que ele escreveu 42 livros, né? Versando sobre todos os saberes humanos e tal. E sobrou alguns fragmentos aí, né? Alguns textos, que é o Corpus Hermeticum, né? Que contém a Tábua de Esmeralda, o Pimandro e o Poimandres, né? E depois, posteriormente, também veio à tona o Caibalion, né? Uhum. Bem Anônimo, conhecido, inclusive, de todos. O Caibalion é bem conhecido, Caibalion, né? 13 iniciados. Então, aí que está a questão, né? Qual que é a diferença da visão da tradição para a historicidade acadêmica? Os historiadores acadêmicos, eles não estão errados, essa que é a questão. Eles não estão errados, porém eles estão limitados à estrutura sensorial desse enunciado, né? Enquanto que a tradição, ela vê sim Hermes sendo o autor desse livro. Como que Hermes é o autor desse livro? Esses autores anônimos, né, da historiografia oficial, visto pela percepção da tradição, eles são máscaras hipostáticas do próprio Hermes. É Hermes se manifestando Nossa, que na interessante. temporalidade. Isso que eu estou falando também é válido, por exemplo, é válido também para a Bíblia, por exemplo. Acontece a mesma coisa com a Bíblia. Sabe-se historicamente que os textos bíblicos, como é que é? Eles foram escritos ao longo dos séculos por autores, ora anônimos, ora conhecidos, tá? Então essa é uma escala temporal. Para aquele que lida com a tradição, isso não tem a menor importância. Há um poder ali sagrado e tudo mais, escrevendo esses mistérios pela linguagem da temporalidade. Uhum. Entende? Certo. Então isso opera na alquimia o tempo todo. Isso opera o tempo todo na alquimia. Então, como é que se diz? Esse processo para alcançar a grande obra, ele passa também por 3 fases. São 3 cores definidas na alquimia, que é assim. Depois do chamado da pedra, o alquimista ele coloca em movimento a roda hermética. Essa roda hermética, ela dispara feixes de claro e de escuro, de luz e trevas. Luz e trevas. E está distinta da Por quê? roda de Sansara. Porque, por exemplo, o alquimista ele só alcança a iluminação quando ele se precipita nas trevas. Ele entra nas trevas e retorna iluminado. Num jogo Muito rápido. Até. muito rápido. Então, treva entra na luz, luz entra nas trevas e vai havendo a transfiguração. Essa transfiguração do giro da roda hermética, que torna ele como é que chama? Sequestratus, ele se isola do mundo. Não é que ele é obrigado a virar um eremita. Ele pode continuar a vida dele em sociedade. Só que ele tem que se voltar para si. Ele tem que se isolar do rebanho, do vulgo. Senão ele não consegue atingir a grande obra. Então vai acontecer, esse choque de luz e trevas vai provocar a mutação das cores. Então aí a matéria vai ser levada à putrefação, que é chamada de nigredo. Do nigredo ele vai, através de processos de destilação, né, ele vai tirar os sais essenciais, que é a obra em branco, que é o albedo. E aí ele vai se tornar filósofos per ignem. Filósofos per ignem. Um filósofo do fogo. Ele vai aquecer essa obra em branco e torná-la vermelha. É ela que vai desenvolver a pedra filosofal propriamente dita. Aquele que obtém a pedra filosofal, que atingiu a perfeição, ele consegue ver, o olhar dele penetra através da matéria. E ele enxerga tudo que está atrás. E ele ganha poder sobre os mundos celestes e sobre os mundos infernais. Na verdade, esse é o grande resultado da alquimia, né? Esse aí é o grande... ele faz a cópula da Lua com o Sol, atingindo o paroxismo supremo, dominando o paroxismo supremo, que é a transmutação do Sol terrestre, que é o Sol que está na entranha da Terra, no Sol oculto. No Sol negro, no Sol oculto, no Sol, né? Então ele chega a acender todos os chakras, então? Totalmente, tudo. Ele resolve todos os paroxismos em todos os níveis. Nossa. Todos.
Mas quantos você conheceu ou tem histórico de que existiu aqui no planeta que foi assim? Olha, tem vários. Não é uma multidão, nunca vai ser. Mas sempre existiu. Sempre existe entre nós. Não é que existiu. E vão continuar existindo também. Né? O autor do Despertar dos Mágicos, o Jacques Berger, ele teve um encontro com um famoso alquimista chamado Fulcanelli. Aliás, vocês podem procurar, tá? Existem livros do Fulcanelli em português. Vocês vão encontrar As Mansões Filosofais e O Mistério das Catedrais. Tá? No final a gente vai colocar um pouco dessa literatura. Fulcanelli ele foi mestre do Eugène Cancelier. Tá? Então, o Berger, ele era um físico atômico. Físico nuclear. E ele perguntou para ele, mas escuta, como é que os alquimistas alcançavam a transmutação da matéria se eles não conheciam o modelo do átomo, se eles não dominavam a eletricidade? E o Fulcanelli deu uma resposta muito curiosa. Isso está registrado no Despertar dos Mágicos, para quem tiver curiosidade. Ele disse assim, não, eles não precisavam, porque eles alcançaram o domínio da justaposição dos planos geométricos. Né? Eles moviam os planos. Né? A justaposição de planos infinitos, ela gera os corpos sólidos no mundo. Né? É isso. Se o cara conseguir entender, como os alquimistas entendem, o domínio das geometrias secretas e sagradas, ele opera a transmutação da estrutura molecular da matéria tranquilamente. Em qualquer plano, tranquilamente. Então, aí o Berger, ele aceitou, ele achou satisfatório. Comprou a briga. Não, ele achou satisfatório. Ele pensou, porque ele era um cara que pensava muito, né? Não, ele tem... Faz sentido o que ele está falando também. A coisa pode ir por essa via também. Ia por essa via. Porque, por exemplo, a palavra átomo vem de Demócrito. Aliás, Demócrito, também outro filósofo pré-socrático, que definia que a raiz de tudo eram os átomos, né? E a palavra átomo significa indivisível, e átomo vem de atum. É mesmo, né? Atum, egípcio. Hã? É interessante a raiz dele. É muito interessante. Então, mas agora a gente descobriu outras coisas, porque né? ele implica no infinito dentro do finito. O átomo, aliás, a física quântica, ela chegou nisso aí. Exatamente. Ela chegou, só que eles chamaram isso aí? Chamaram isso aí de vácuo quântico. Vácuo quântico, né? O Niels Bohr, que é um dos pais da física quântica, ele diz assim, né, uma frase dele: se você não se chocou com a física quântica, é porque você não entendeu nada. Ele falou, porque descobrimos que tudo aquilo que existe surgiu daquilo que não existe. Então, olha que louco entender isso, né? Porque a física quântica, ela lida com probabilidades, né? Então, quando ela colapsa as probabilidades das estruturas dos elementos, ela leva ao vácuo quântico. Então, um indivíduo com vontade proeminente, ele pode projetar sua vontade lá e criar a partir do nada. Isso é possível na também. verdade, a alquimia está intrínseca a tudo e a todos o tempo todo. Né? Tá intrínseca em tudo o tempo todo. Mas, assim, como diz os velhos alquimistas, a pedra filosofal está em toda parte e não está em parte nenhuma. Ela tem valor total e é desprezada pela humanidade. Ou seja, sem tirar o teu raciocínio, porque você ainda vai continuar aí do teu processo de pensamento, tem alguma ligação com o Santo Graal? Totalmente. Então vamos lá. Totalmente. O Santo Graal porque assim, essas estruturas que eu estou colocando, vocês não pensem, em hipótese alguma, que são estruturas fixas, porque um alquimista ele pode ressignificar a grande obra com outras aparências. Isso que é louco, né? Ele pode, por exemplo, falar que o sal é a matéria-prima, ele pode falar que é o outro pode falar que é o mercúrio, outro pode falar que é o Santo Graal, como o Fred está falando aqui, e tá tudo certo. Né? Porque assim, o Santo Graal, ele é um útero também. Ele tem uma conotação ao mesmo tempo feminina. Isso quando você encara ele como cálice, porque ele não é também só um cálice. Ele também é uma pedra. Né? Uma pedra caída da fronte de Lúcifer. Olha. Pelo menos essa é a versão que você vai encontrar no
no Parsifal do Wolfram von Eschenbach. Né? Ele fala isso. Ele fala que é uma pedra com 144 ângulos, que dá o número 9, e que quando caiu da coroa de Lúcifer se fragmentou e formou os corpos dos homens na Terra. Então o Santo Graal ele tem uma relação com o sangue e com o rei. O sangue é a aspiração, é o desejo que fecunda o útero cósmico. E o resultado dele é alcançar a glória do rei. É se tornar um rei. Então toda essa mística, ela tem um sentido... É tudo transformação. Sentido hermético, ela tem. Por exemplo, na história, resumindo, que quem quiser pode também dar uma pesquisada, o Parsifal, ele é um rapaz puro, mas de uma ingenuidade muito cândida. E ele era criado, isolado, fora do mundo, né? A mãe dele não deixava meio que ele sair. E um dia ele vê os cavaleiros do rei Arthur. Só que ele vê os cavaleiros e pensa que eles são anjos. Nossa. Ele se ajoelha e os cavaleiros riem. Garoto, o que você tá fazendo aí? Né, mas o pior é que ele tava certo, isso que é louco. É mesmo, a visão do cara era aberta. Só que ele não tinha consciência da consciência. O que pode ter ajudado ele. E aí ele falou, ele resolveu ser um cavaleiro. E os caras falaram, mas você tem que ter uma armadura, e não sei o quê. Aí ele vai pro castelo, mas você tem que matar uma criatura lá, um vilão e tal. E ele vai e vence, cara. Com um negócio lá, tipo o rei Davi, sabe? Sim, ele pega sim. o negócio lá, e aí ele vai pro castelo e é sagrado o cavaleiro. Então. Aí a saga é muito complexa e tal, porque ele tem que resolver o enigma do rei pescador, mas ele consegue. Então assim, aí que tá. Tem conotações muito profundas e tal, né? Na versão do Wolfram, porque isso aqui faz parte toda da saga de cavalaria arturiana. Mas assim, o processo cavaleiresco, ele não era... Você alcançava a grande obra, você alcança a grande obra não pela santidade, mas é pela via guerreira. É diferente. Pela via guerreira, Então, seguido pelos templários, inclusive, essa filosofia, não é? O caso do Wolfram tem uma conotação, assim, luciférica, sem nenhum sentido pejorativo. De conquista da visão, né, da grande obra, do domínio da grande obra. Então, assim, isso também é alquímico. Sempre você vai encontrar os processos secretos envolvidos nessa ação. Né? Nós também, antes que eu esqueça, nós temos alquimia oriental também. Né? Assim, os árabes, eles são herdeiros diretos da alquimia egípcia. E foram eles que retransmitiram para os europeus. Porque assim, eles preservaram todos os textos, principalmente gregos, e isso depois foi retraduzido, né, para o latim, para as línguas europeias, e a coisa se desenvolveu no hemisfério ocidental. Os árabes roubaram também até dessa do ventre, né? Também, eles foram, como eles são herdeiros também de uma longa ancestralidade, né? Uma longa ancestralidade, porque os árabes são o quê? Eles são ismaelitas. Isso eu vou falar quando eu vier falar aqui da magia árabe. Que a gente vai fazer um programa só disso, só que é bem disso, legal, que né? vai ser muito legal. Não percam. Tá? Então, os ismaelitas, é aí que tá. Ismael, em árabe é Ismail. Ismail, ele é filho de Agar. Né? Agar ela era a serva concubina de Abraão. Olha. E aí Sara, isso é bíblico inclusive, Sara com ciúmes expulsa ela para o deserto. Ela já grávida, ela tem a criança Ismail. E Ismail, ele encontra quem no deserto? Lilith. E da geração nasce a gloriosa raça árabe. Daí. A raça ismaelita. E os judeus, eles são israelitas porque Jacó lutou com o anjo, né, dessa peleja, dessa vitória, ele morre
como Jacó se torna Israel. Daí vem os israelitas. Que legal. Assim, só para, já que a gente tocou na assunto, ilustrou a origem, então. A origem. Bacana. Os dois vêm de um tronco abraâmico e ao mesmo tempo egípcio. Quer dizer, Israel vem de um tronco abraâmico. Agora Ismael vem de um tronco abraâmico e egípcio, porque Agar era egípcia. E Abraão era sumeriano, de Ur, né? Caldeu. Vem da cidade de Ur. Né? As pessoas têm uma certa dificuldade em descobrir qual é o berço exato dos israelitas, né? Dos judeus, né? De onde eles vêm? De onde eles saíram? Eram chamados de Abiru, povo. Como é que é? Povo estrangeiro. Era um povo nômade, né? Então. Os egípcios chamavam de Abiru, né? Então tem a ver. Os judeus vêm dos hebreus, né? É hebreu. Que é uma raça semita, são de origem semita. Então. Assim como os árabes também. Eles são descendentes de Sem. Por isso que é chamado semita. Semita, então é isso. Então a alquimia, ela está implícita em todo esse jogo oculto, né? Mesmo quando você não é um alquimista de laboratório, ainda assim, se você segue a grande obra, essa senda que leva à grande obra, você vai se deparar com isso. De uma forma ou de outra. Na verdade, se você for pegar pelo lado real da palavra, do alquimista, né? Você tem um alquimista sendo desde a tia Anastácia, do Sítio Pica-Pau Amarelo, até o Merlin, o mágico. Também. Então, porque tudo é mágico. Exato. E da alquimia vai vir a química. A química, ela vem por um tipo de alquimista que é chamado de assoprador. Assoprador. Por que ele era chamado de assoprador? Porque ele se preocupava só com a transmutação da estrutura da matéria. Ele agia, de certa forma, mecanicamente. Era um químico. O que hoje nós chamamos de químico. O que a gente chama de químico hoje era alquimista. Porque a palavra química vem de quêmia também. Quêmia, sem o ala. Químia, que dá origem à química. Sim, que vem de alquimia. Mas vem dos assopradores, que eram os falsos alquimistas. Como é que eles faziam isso, Zé? Eles se explodiam, muitos morriam. É mesmo? Porque era tentativa e erro. Por exemplo, você quer ver uma coisa que sua mãe usa alquimia em casa. Você já usou alquimia em casa. Eu falei pra você. Quando você faz o banho-maria. Sim. Maria era uma alquimista judia, egípcia, da cidade de Alexandria. E ela que inventou isso aí. Ela inventou o banho-maria. Que é esquentar uma coisa dentro de um recipiente de água quente. Até você faz pudim de leite assim. Exato. Então, isso é alquimia. Olha aí essa alquimia. Então, quando eu falei da tia Anastácia ao Merlin, porque você tem o ato de você fazer uma comida qualquer. Você imagina, você vai transformar um alimento cru num possível alimento cozido ou frito e tal. Mas é isso. Mas com todas as ervas das propriedades ali, alimentícias e tal, temperos, salgando ou adoçando e tal, até você começar... exato. E a relação com a grande obra é total. Então você vê a química, por exemplo, a astronomia, ela deve tributos à astrologia antiga. Ela vem da astrologia antiga. E a química moderna é uma descendente da alquimia. E é interessante porque... A importância dele é muito grande. É muito importante, porque assim, os físicos também, por exemplo, o que os ferreiros antigos faziam? Os ferreiros, eles são de linhagem de feitiçaria. O ferreiro ancestral é Tubal-Caim, o mestre ferreiro. Mestre feiticeiro e ferreiro. Então ele aquecia, derretia e remoldava a matéria o tempo todo. É só. Né? Então, assim, existe todo um mistério relacionado a isso. De fato existe, né? Então, e mesmo nos outros países, porque agora é isso que eu quero descrever, existe também alquimia chinesa e alquimia indiana. Também. Conta um pouco disso com a gente. Também, então. Que vem também de épocas também. Porque, assim, em termos históricos, assim, você encontra registros na China do século III depois de Cristo e também no século II antes de Cristo. Mas, como isso é uma transmissão oral, é claro que isso é muito mais antigo. Né? Então, o trabalho da alquimia chinesa se desenvolve pelos mestres ferreiros, pelo trabalho do fogo. Então, o que eu afirmei agora há pouco, o filósofo per ignem, o alquimista é um filósofo pelo fogo, porque ele trabalha com aquecimento, com a chama secreta.
Aham. né? E isso, se você amplificar, dá tanto resultado, né? Porque isso aí pega Então, essa história, mas você tem outras vertentes em cima dessa ideia que. eles têm-se notícia que seja Tzu Yan, o primeiro alquimista chinês. Que é de quando? Século IV antes de Cristo, e ele Nossa, afirma, mais antigo e ele ainda. diz o seguinte, ele falou assim, eu descobri em mim o milagre do forno secreto. Ou Olha. seja, ele quis dizer, eu descobri em mim a chama ígnea secreta. Que essa chama aqui não queima, né? Que não queima, exato, que é eterna. Que as religiões cristãs, inclusive, chamam de Espírito Santo também. Também, os alquimistas também, eles usam esses termos também. É, né? Não tem problema, tá tudo certo. Tá tudo interligado. Né? Exatamente. E depois, Liu Hiziang, lembra o nome do cara também. Liu Hiziang, ele foi o mestre alquimista que procurou infatigavelmente a imortalidade pro primeiro imperador chinês. Olha o imperador isso. amarelo. Porque assim, a fonte da alquimia chinesa invariavelmente é o Tao. Tal. É o Tao. É que o Tao é o seguinte, o Tao ele é conhecido, obviamente, por Lao Tse, né, que escreveu o Tao Te Ching, um texto clássico, pelo discípulo de Lao Tse, Xuan Tse, e pelo discípulo de Xuan Tse, Li Tse. Esses são os três grandes mestres do Tao. Mas dessa fase de Lao Tse para cá, o Tao ele ganha uma conotação mais mística, mais abstrata. Só que o Tao ele deita raízes no xamanismo mais primério e mais ancestral. Pouca gente sabe disso, mas o Tao ele tem uma componente mágica também, de caráter mágico. Essa vertente taoísta, que é conhecida como, na tradição secreta oriental chinesa, é conhecida como Caminho do Imperador Amarelo. Então o Caminho do Imperador Amarelo, ele trabalha com feitiçaria, alquimia e magia. Caramba. Então é aí que a alquimia tem a sua raiz e a sua ancestralidade, na tradição E chinesa. por que amarela? Né? O Caminho do Imperador Amarelo, porque ele era um rei feiticeiro, né? Não, mas por que a cor amarela? Sabedoria? Por que a cor amarela? Tem a ver também, por exemplo, alguns tratados demonstram que a cor amarela surge depois da cor vermelha, inclusive. Que ela tem uma relação com o ouro, né? Com a perfeição do ouro. Sim, tá. Então tá ligado a ouro aí. Por exemplo, mesmo no Antigo Egito, você não vê que as máscaras mortuárias eram todas douradas, os sarcófagos? Sim. Tinha um sentido ali, era um sentido Não é à toa. alquímico. Exato, de hieratização. Tem uma relação com o próprio Ra, que é aquele que manifesta as formas a partir do vazio, né? A partir do vazio. Tem uma Nossa, é tudo muito ligado, tudo muito enraizado. É muito enraizado. Tudo tem significado, nada é à toa. Uma sabedoria ancestral lá de Mênfis diz que Deus, ele é oculto em Amun, porque Amun é oculto. Nossa, Ele se corporifica em Fitá, que é a forma da múmia proto-primordial, por excelência. E ele se manifesta, ou ele manifesta em Ra. Porque Ra é um hierógrafo que significa aquele que manifesta. E ele é o quê? É o círculo com o ponto no centro, que é o símbolo astrológico do Sol. Na verdade, é o símbolo astrológico do Sol, que é o hierógrafo de Ra, que é mais antigo. Ficou preservado, né? Caramba. A origem é isso aí. Porque até eu já expliquei algumas vezes, abaixo do hierógrafo das águas incriadas de Nun, que são 6 ou 7 pirâmides sem a base, tem uma espiral. Essa espiral era o zero absoluto. É o tudo e o nada. É o próprio Atum autoconsciente. Quando ela se ergue, quando ele ergue, arranca a criação inteira do nada e manifesta o universo, ele manifesta o hierógrafo de Ra, que é o círculo com um ponto no meio. Esse círculo com um ponto no meio, eu digo aos senhores, né? É a mãe, não é? Ele é o círculo mágico que o mago, que o bruxo, que o feiticeiro usa até hoje. Quando ele paramenta-se no rito cerimonial. É o mesmo. Quando a gente tem aquela trindade, pai, mãe e filho. Exato, ela é uma hipóstase. Hipóstase é tipo uma emanação. Isso é um conceito egípcio também. Porque os egípcios eles tinham uma concepção simultaneamente estática e dinâmica. O imutável emanava o absolutamente mutável.
Eles tinham uma concepção de identidade múltipla e de consubstanciação. A ideia de consubstancialidade defende que uma coisa pode assumir infinitas formas sem perder sua essência, que é o caso de Deus. Sim. Deus oculto, no caso egípcio, né? E o conceito de identidade múltipla também. Ele pode assumir infinitas hipóstases. Então você vai encontrar trindades em tudo que é tradição. Tudo. Você tem no hinduísmo Brahma, Vishnu e Shiva. Uhum. No Egito você tem várias trindades. Você tem Isis, Osíris e Horus. Você tem Ptah, Sekhmet e Nefertum. Você tem Amon, Khonsu e Mut. São trindades. O tempo todo. No ritual cerimonial... Deve ser longo, então. No ritual cerimonial, você tem lá um círculo com 2,70 metros de diâmetro. Isso eu estou falando tradicionalmente. E você tem à frente dele 60 ou 90 centímetros, um triângulo de 90 centímetros de lado. Em volta desse triângulo também, você tem lá uma trindade, tem lá os nomes cabalísticos. Primelmatum, Tetragrammatum, Anaxephaton. Tem isso. Aí dentro do círculo você tem nomes de poder grego e hebraico, né? E o próprio mago é Deus dentro do círculo, né? Existe um axioma mágico que diz que no círculo da sua ação todo verbo cria aquilo que afirma. No círculo da sua ação todo verbo cria aquilo que afirma. Então, mudando de ideia, você trazendo para a realidade mais perto da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, você podia dizer que essa alquimia também estava muito presente? Estava presente, na bandeira nazista ela está presente. O tempo todo lá? Está presente. Por exemplo, a bandeira nazista você tem a bandeira vermelha, você tem um disco branco e você tem uma suástica negra. Você tem o nigredo, o albedo e o rubedo ali. Tá lá. Tá lá, então o tempo todo tá lá. Agora, para o adepto enxergar isso, ele tem que ser capaz de suportar, atravessar o véu do horror. Ou o tremor do véu, né? E encarar a coisa friamente. Né? Porque a suástica é o símbolo do sol negro. O símbolo do sol negro. O sol negro, ele é o fundamento do conhecido e do desconhecido. Ele é a união de todos os paroxismos em todos os níveis, concebíveis e inconcebíveis. Nossa, mano. É dele que emana toda a mecânica celeste, inclusive o sol dourado. Nossa, é mesmo? Inclusive, Caraca. Inclusive. Então, a Alemanha, esse elemento oculto, tá, ele é profundíssimo ali, tá ali. Tá ali, a gente já discutiu um pouco sobre isso, né? Mas assim, é muito interessante sempre revisitar, né? Sempre revisitar, porque assim, ali também houve, não tem como, né? Não tem como você não perceber isso aí. O próprio desencadeamento da guerra provocou a putrefação do nigredo na face da terra. Tudo foi desmantelado. O nigredo, o que é o nigredo? O nigredo é a putrefação na alquimia. A obra negra. A obra negra. Aliás, a alquimia é chamada de arte negra também. Ela é chamada de arte negra porque ela vem de Quémia. Quémia era o nome do Antigo Egito, por exemplo. Era chamada de Terra Negra. Quém, né? Por causa do solo. O solo, na parte aluvial ali do Nilo, quando você cava, ele é escuro. É escuro de fertilidade. Aqui no Brasil você encontra isso no Paraná. Você cava a terra lá, ela é escura, assim. Ela lembra. Esse é um motivo. Motivo mais assim, digamos, de caráter mais profano e externo. E o mais interno não pode falar? Até pode, até certo sentido pode. Tá? Porque assim, o Egito, ele era, ainda é, um país privilegiado de estar sobre uma fratura de força telúrica inconcebível, altamente poderosa. Então, esse telurismo, ele enegrece a Terra também. Né? Porque diz que tudo que esse é o extremo, ele muda a polaridade, né? Você pega... exato. Isso aqui... A luz, a treva é muita luz, a luz é o extremo, né? Não, sim, os extremos se tocam, exatamente. Ela
Então, mas é assim, mas a treva ela também ela é o enigma, ela é ignota. Você nunca sabe exatamente o que está escondido ali. Essa é uma verdade também. Essa é uma verdade. Porque assim, os construtos estão na órbita da luz. Aí volta na alquimia. Na alquimia, a força do fogo, e esse fogo ele também é conhecido como o grande agente mágico universal. Os alquimistas chamam esse fogo secreto, essa chama negra, de azote. Azote. E na bruxaria tradicional também. Então o azote ele encandece, ele aquece, ele inflama a matéria. Né? Esse inflamar ele gera vibrações. E essas vibrações se multiplicando, se intensificando, elas geram o calor. E o calor se densificando gera luz. E a luz, ela é o prisma da gama de todos os raios da criação dos objetos do mundo fenomênico. Tudo isso aqui. Os corpos e tal. Não só no plano material, mas incluindo também estruturas metafísicas também. Alma, espírito. Por quê? Porque está no campo do discernimento. Ela é cognoscível. Ou seja, já as trevas é o fundamento do incognitivo, do ignoto, do inominável, do próprio não ser também. Não dá para você colocar em palavras isso daí. Não dá para colocar, exatamente. Ou seja, na verdade, a própria ideia de vida e morte já é uma alquimia, uma grande alquimia. Já é uma alquimia. Lembra que eu falei? Lembra? Vamos recapitular. A grande obra, ela pressupõe a totalidade de 3 ângulos, 4 virtudes, 2 matérias e uma raiz. Né? 3 ângulos é o enxofre, o mercúrio e o sal. As 4 virtudes é o fogo, o ar, a água e a terra. As 2 matérias é solve e coagula. Criar e dissolver. Então, né? Isso implica que uma interpenetre a outra. Isso implica a ancestral sabedoria egípcia da desintegração da matéria na simultaneidade da consubstanciação do espírito, né? Para alcançar a unicidade do mistério da pedra filosofal. Então, mas mesmo na essência do ser humano em buscar, se o ser humano buscar a própria divindade, que é o próprio roda de Sansara, né? Nasce, cresce, envelhece, morre e tal. O processo dele, desde o começo, né? De nascer, buscar, ganhar experiência, ganhar entendimento, dormir, acordar, né? A pequena morte, que é o sono, acorda de novo, o orgasmo, que é o... Existem iniciados... Tudo ao mesmo tempo, a vida inteira do cara é o aprendizado que ele vai consumindo, vai trazendo para dentro do próprio... a própria essência dele. Quando ele vai embora, ele leva todo aquele conjunto de sabedoria, de experiências para lá, que é uma transformação. Não, ele sempre exato. Despertando, ele nunca perde. Então... Ele só abandona as máscaras físicas. Porque ele vai trazendo um conteúdo que ele aprendeu, que vai servir depois de novo de aprendizado, mas vai trazendo... É um eterno aprendizado. Exato. Porque assim, a alquimia, ela participa sim com a alta magia em níveis profundos. As duas coisas são formas distintas de lidar com a mesma coisa. Então o que ela faz? Ela parte do pressuposto de pegar uma coisa morta, inútil, sem valor, e transmutá-la, ressuscitá-la, transmutá-la ao ponto de atingir o brilho da quintessência absoluta. Essa matéria aí é o próprio homem. Então... É um parasita se movendo na face da Terra. É muito louco irritante. Isso. Depois ele é reabsorvido por ela, se ele não passar por esses processos. Né? Porque assim, ele é só mais um item. Eu estou falando do homem no estado profano, ele é só mais um item a ser manejado e reciclado pela natureza. E digo mais, a natureza não tem nenhuma intenção que você desperte.
É mesmo? Conta um pouco disso aí, professor, que é interessante esse ponto de vista. Conta aí. Ela vai fazer de tudo para você ficar ali, né? Em círculo e pronto. Exato. Tipo assim, acontece Mantendo a isso. zona de conforto o tempo Quais são os todo. reflexos disso aí? Por exemplo, os reflexos disso aí, dessa mecânica dentro dentro do processo da natureza, por exemplo, você vê um indivíduo que fica numa linha de montagem estúpida, ganhando miséria numa fábrica. É isso também. É isso. Mecanicidade. A mecanicidade. A vida vira uma O mecanicidade. Charlie Chaplin mostra isso no filme lá, o Tempos Modernos. Nos tempos modernos. Ele fica tão louco que ele sai desparafusando tudo. É. E aí ele vai desparafusar o peito de uma mulher, né? Ele se ferra e tal. Pois é. Ele era um gênio, cara, né? Ele então, era... mas é isso, ele está mostrando o absurdo desse maldito processo mecânico. Que agora está mais que nunca a toda a prova. Isso. Exatamente. A inteligência artificial veio com tudo em cima disso, né? Exato. Isso que eu estou falando aqui, poxa, não há desculpa de nenhuma limitação de ordem material para você conseguir isso. Caso você enverede por esse caminho. Por quê? O principal instrumento que você tem é você mesmo, seu corpo, sua mente, seu espírito, sua vontade, sua determinação. Aí, se você se põe, as coisas vão acontecer, elas vão se movimentar e você vai encontrar os meios e tal, né? Uhum. Então é para todos e para ninguém. Ao mesmo tempo está aberto para todos, mas a infinita maioria não vai conseguir, não vai chegar perto e fica nesse processo aí. E vai para onde então? É reciclado. Então quem não atinge esse objetivo vai reciclar de que forma? Vai para outro planeta? Não, ele volta, ele pode voltar aqui, mas assim, sem consciência nenhuma. Ele morre e renasce, mas renasce dentro de um processo, ele renasce como um ente fantasmagórico, auto-perpetuando a grande ilusão. O que eu estou falando eu sei que é terrível e é cruel. É isso. Então assim, dentro dessa fantasmagoria, ele pode até abraçar uma religião de massa para confortar ele. A religião vai confortar ele, mas ele não passa de um instrumento sendo usado, não passa de uma... Instrumento sendo usado pela natureza? A natureza, por exemplo, porque assim, como a coisa ela é muito complexa, mas eu vou usar um termo gnóstico para isso. Então, por exemplo, eu vou usar um termo gnóstico que é o quê? Ele é preso de um mecanismo demiúrgico. O que é isso? Demiurgo é uma palavra grega que significa artesão. Ela vem de um termo que designa aquele que modela o universo. Né? Então, assim, na visão gnóstica, o demiurgo é aquele que prende as pessoas na matéria, não deixa elas sair. Né? Tá. Quer dizer, isso, assim, não vou, por exemplo, dar nenhuma designação de ordem moral, porque essas forças, elas têm o porquê de ser. Não é que ele é bom ou mal, esse tipo de força faz o que tem que fazer. Cada um que tem que se virar. Cada um é responsável pela sua própria emancipação espiritual, ou não. Essa que é a questão. Cada um sabedoria dele se sabe que tudo bem, tudo bem, a pessoa pode ignorar totalmente o que eu estou falando aqui e continuar numa religião de massa, tranquilo, e ela falar, estou feliz aqui, e é assim que eu gosto, e beleza, tá tudo certo também. É zona de conforto ainda, né? Exato, cada um sabe de si. Ou ele ser um completo cético também, que não acredita em absolutamente nada. Então por aí vai, assim, é normal, isso é tudo normal. Eu não esquento a cabeça com nada disso. Estou falando aqui e eu sei que as minhas palavras vão chegar em poucos ouvidos. Eu tenho consciência disso também. Mas é isso que importa. Como nós falamos no começo do programa, o que interessa aqui é o nível qualitativo, não o nível meramente quantitativo. Né? Até porque esse entendimento não é um entendimento... Porque aqueles que têm consciência de uma substância dominam o corpo dessa substância. Então, aqueles que são despertos, olha o que eu vou falar aqui, aqueles que são despertos são os deuses. São os deuses, são os demônios, são os seres que governam a própria criação. Porque eles são despertos e são conscientes. Sim, são. É isso. Esses são os únicos. Então a gente separa. Isso eu aprendi de uma velha sabedoria lá do deserto, tá? Que define a humanidade em duas categorias. Em profanos adormecidos e escravos e senhores despertos. Os mestres do mundo. Que são os magos.
que são os feiticeiros, Os xamãs. xamãs, e que são seres despertos, que alcançaram o estado supremo, né, da glória, do estado de consciência absoluta, né? Fala-se muito em despertar e tal, que as pessoas estão dormindo, algumas estão despertando, não sei o que, vamos despertar. Mesmo quem fala desse despertar, ainda também não é muito claro. A verdade não é bem essa, né? Exato. Recapitulando a sabedoria dos gnósticos, a gnose é muito interessante. Uma hora eu quero também falar, vamos fazer um programa de gnose. Não, gnose eu também acho fantástico. Vamos falar Tem, isso aí. tem que fazer. Gnose. Então, eles dão uma classificação interessante do ser humano. Uhum. O adormecido total, eles chamam de ílico, que é uma palavra que vem. Então são palavras gregas, tá? Que vem de ile, que significa terra, que designa a prisão tridimensional. A pessoa presa dentro das categorias de causalidade espaço-temporais, ou seja, restrita à tridimensionalidade. Olha. Né? Esse é o ílico. O semidesperto é o psíquico. O psíquico, ele sabe que está adormecido. Isso já é alguma coisa. Já sabe. Porque o outro nem sabe, ele é tão desligado, não tão sabe fora da nada. realidade, né? E esse daí ele sabe. Então, e ele busca com os meios, com as armas herméticas e tal, Acordar um pouquinho. abrir o portal e conseguir cair fora, conseguir despertar. E o pneumático é o que está desperto. A palavra é pneumático. Pneumático? Vem de pneuma, Pneuma. Aquele pneumático remete a gente a pneu. Mas não é o pneu da Goodyear, não. É pneuma. É um termo grego, né? Esse pneumático, ele também tem uma... Eu gosto muito dessa parte. O pneumático, ele tem, paralelo à sua concepção, ele tem como é que é? O halógeno. Halógeno é o alienígena. Alienígena. O alien é o estranho. É aquele que despertou no mistério das trevas exteriores, fora da ilusão da ilha universo. Esses são os estranhos, são os verdadeiros alienígenas. Agora, é interessante porque os gnósticos, eles falam também dos arcontes. Eu já ouvi falar dos arcontes também. Os arcontes seriam, assim, é uma descrição mais aprofundada daquilo que é visto hoje como extraterrenos. Tem a ver. Tem a ver? Eles já conheciam. Isso aí é comprovado pelos textos de Nag Hammadi, aqueles textos do Mar Morto, né? Tem textos lá apócrifos, né? Que falam dá essa descrição toda dos arcontes. O chefe dos arcontes é chamado de Aldabaó. Yaodabaó. Né? E ele desce, mas os gnósticos não veem ele com bons olhos, porque eles atribuem a ele o aprisionamento da humanidade na matéria. Que na verdade é o que a maioria das religiões faz, né? Porque também não há interesse dela fala em despertar, tá, mas enquanto mais ela pode se apoderar ela não vai poder, despertar, porque assim, a religião externa, que a gente tem que entender aqui dois parâmetros. Dois conceitos o exotérico e o esotérico. O exotérico, ele não tem interesse nenhum que você desperte. Ele quer que você obedece. Vai lá, reza, de poder, tá? Vai lá, reza, dá o seu dinheiro, sustenta aquilo lá. É para isso que serve. É para isso que serve. Mas esse cara que vai lá, ele quer isso. Quem disse que esse sujeito que vai lá... Quer acordar, né? Ele não quer. Ele não estaria lá se tivesse acordado. Ele diz assim, ele implora para que alguém se apodere da existência dele e fale a ele o que ele deve fazer. Exatamente. Ele já é um escravo por natureza. Né? Então pronto, não tem muito o que verdade. Não tem o que fazer. Então assim, mas essa é a função das religiões também, aí que dá. Ela tem uma estrutura externa, exotérica, e uma estrutura esotérica, secreta. Essa esotérica secreta, ela remete a esses conhecimentos arcanos secretos que você, experimentando no sangue, na carne, no espírito, na emoção, na alma, na vontade, você pode ir além, pode despertar. Né? Então é interessante isso, porque assim, todas as grandes religiões têm, por exemplo, o judaísmo tem a Cabala, o Islã tem o sufismo, o cristianismo tem a gnose. Quer dizer, a gnose ela não é só cristã, ela vem antes de Cristo. Só que quando surge o cristianismo,
eles também abarcam o Cristo dentro dos seus mistérios pagãos também. A visão gnóstica, ela é pagã. Ela tem uma pegada assim bem pagã mesmo sobre a visão de Cristo, que é totalmente herética do ponto de vista da igreja. Interessante isso aí. Por exemplo, a igreja católica e o cristianismo aí das massas, ele vai te proibir severamente que você prove do fruto da árvore do bem e do mal. Então você tem que ajoelhar e rezar. E o gnóstico fala o contrário. Você deve se apoderar. E mesmo que você fracassar, você volta aonde você parou e vai continuar. É outra moral, é outra visão. Sim, é outra história. Outra visão. E os Hare Krishnas também? Não, o Hare Krishna ele é uma religião exotérica. É bem mais limitante também? Ele é externo, assim, Tá. eu não tô aqui falando mal, mas já que você falou, eu tô sendo... Eu tô colocando isso porque eu tô sendo sincero. Porque eu também já entrevistei outro dia. Porque assim, o Hare Krishna, com todo o respeito, eles não são nem reconhecidos pelo hinduísmo da Índia mesmo. Porque ele foi criado por Bhaktivedanta, Prabhupada, né? Lá nos Estados Unidos, tal, né? Tudo bem, eles têm lá uma adoração sincera por Krishna, tal, né? Mas assim, não entra nos mecanismos esotéricos. E também não entra numa cadeia evolutiva, né, de ascensão, de discípulo para mestre, por exemplo. A função é aquela ali, é adoração o tempo todo, né? Exato, mas assim, não é um bhakti que vai levar a um estado de jnana. Porque assim, gnose também vem de jnana, que é conhecimento. Mas esse conhecimento não é conhecimento intelectual, é conhecimento espiritual. Esse conhecimento espiritual, quando a gente fala, nós estamos nos referindo ao fogo incandescente, deflagração do espírito, superação de todos os limites. Todos os limites. A gente está falando de uma coisa aqui que também é alquimia, né, Zé? A gente não saiu do time. Não, a gente não saiu. Tema ainda. A gente apenas entrou em outros meandros como aí. você fala, e não saiu do mas assim, que é formidável, né? Sim, agora eu te fazer uma pergunta para... Que é você vai entrando, vai fazendo os ganchos aí. Vai fazendo as trilhas, né? As trilhas, né? Agora eu te fazer uma pergunta que tem a ver com a nossa realidade, com a nossa contemporaneidade, que é a respeito das inteligências artificiais. Quer dizer, se a gente está numa outra história cósmica, entrando de máquina junto com o humano, né? Interessante. Você sabe que tem uma coisa na alquimia, ainda bem que você lembrou. Diga então. O homúnculo. O que é o homúnculo? É um ser artificial. Então diga. Então, assim, eles também geravam seres assim. É? Há um mistério todo em cima disso, claro que não dá para entrar muito a fundo, mas que bate... A inteligência artificial não deixa de ser um reflexo disso. Exato, porque isso aí dá muito que a gente meditar, né? Inteligência artificial. Sim. Porque assim, vamos parar para pensar. Se essa inteligência artificial chegar a um nível de pensar exatamente como um ser humano, qual vai ser a diferença entre ela e um ser humano? Então, exatamente. Quem garante que o ser humano também não foi criado por seres estelares infinitamente superiores e criou o ser humano como uma espécie de inteligência artificial também? Também, pois é. Pois é. Quem criou quem, cara? É uma loucura, hein? Então, é legal isso aí, porque isso serve como uma espécie de koan oriental, para você começar a pensar e destruir a ilusão da mente. Porque tem até eu lembrei de porque assim, no taoísmo, o equivalente do koan, para quem não sabe, são exercícios paradoxais do Zen budismo, né, da doutrina Shan chinesa, que se torna o Zen do Japão, para a destruição da ilusão da mente. Ela é um paradoxo que nunca vai ser resolvido pela mente lógica. Tá? E no taoísmo é chamado de exercício de Huang Ti, mas é a mesma coisa. Então tem um exercício de Huang Ti que diz assim, que um dragão de muitos milhões de anos, um dragão de 800 mil anos, pergunta pro pai dele, que é um dragão de muitos milhões de anos. Ele fala assim, pai, o que é um dragão? E o velho dragão fala pra ele, é uma ilusão da mente. E os dois desaparecem. Putz. Caraca, quando acordam, os dois desaparecem. É essa pegada, sabe? Putz, olha que louco. Essa pegada. Porque assim, essa coisa é interessante, porque assim, em 1982 saiu um filme. É um filme que na verdade vem de um livro, né?
Caçador de Androides, Blade Runner. Ah, Blade Runner, claro, Blade Runner. lógico. E se passa nesse ano, 2019. Olha, E o aí, primeiro filme, porque saiu o segundo. O primeiro né? filme, o segundo ele passa em 2049. É, que tem muita Eles diferença. né? eles Muito diferente, jogaram. Então, mas aí já tem seres artificiais ali, que são os replicantes, né? E eles são idênticos ao ser humano, porque assim, não é robô com estrutura metálica nem nada. Eles são feitos com órgãos, com tecidos iguaizinhos ao corpo humano. Tecido e tal. E eles levantam toda uma questão existencial. Toda uma questão existencial, né? Então, mas é muito louco isso, se você for pensar bem. Exatamente. Que até eu lembro que um deles, quando chega ao pai dele, que é o cientista que criou ele fala, e por que nós duramos menos que um ser humano? E o cientista fala assim, uma estrela que brilha demais apaga mais cedo. Uhum. Eu sei que é muito trágico e tal, mas é interessante porque levanta essa questão. Ele levanta a questão essa questão da criação. Né? Sim, Porque, sim, assim, que interessante. né? mas o ser que é capaz de isolar sua consciência e se autoconceber, ele se liberta de todas essas categorias. Sim, sim, Ele sim. transcende. Autogerado, né? Ele transcende. Ele é autogerado. Então aí tá, porque o homem também ele tá brincando de Deus, ele tá sendo Deus também. Quando ele cria um ser com essa capacidade de inteligência, ele é o criador também. Sim, sim. Então é aí que tá a metade do homem. Por exemplo, a magia, a automagia, ela não se conforma em ser, o mago, por exemplo, ele não se conforma em ser só uma mera criação. Ele também aspira a ser um criador. Uhum. Quando ele desperta, quando ele atravessa o abismo e desperta, ele se torna um criador também. Porque ele se tornou o criador do próprio mundo dele. É muito louco, Isso na escala de poderes, de ascensão na magia, isso até, se quisermos pegar a escala de ascensão pela própria Cabala, pela árvore da vida e tal, e também pela árvore da morte também, que também é usada, depende da via que você está pegando. Quando você atravessa o abismo, você transcende o grau do Magister Temple. O Magister Temple, ele é o magista que conhece o funcionamento do universo. Ele conhece as leis das correspondências, conhece tudo. O funcionamento ele conhece. Então, a próxima etapa é ele se tornar um magus. Para isso ele tem que atravessar o abismo, que é da At, né, na Cabala, e que é um vácuo entre o ser e o não ser. Ele tem que resolver essas antinômias. Nossa. E se tornar um Deus, né? Quando ele faz isso, ele recebe uma maldição. Mas na verdade essa maldição é uma bênção mascarada, né? Que é a maldição do grau do Magus. E tem tanto poder quanto o Magus. Não, é a maldição porque a maldição é assim, que a verdade dele é ilusão para o mundo. É a grande ilusão. Então é isso, mas é uma bênção, no sentido de que ele despertou para a consciência. Se libertou, né? Mas ele se torna um magus. Né? Ele vai operar com as forças universais. Né? Se ele for um mago meramente... Depende, tem muitos tipos de magos. Ele pode ser um mago branco, pode ser um mago negro, ele pode ser um mago do caos, pode ser um mago da lei, da ordem e tal, e por aí vai. Isso aí cada um vai definindo o seu próprio íntimo, né? Então mas é muito fascinante, é muito profundo, né? Agora, o que nós estamos falando aqui são coisas sérias, né? Eu sei que as minhas palavras, elas são um tanto duras e tal, mas se alguém está afim de despertar, não pode ficar com frescura, não pode querer escutar só coisa agradável também. Tem que encarar a realidade também. É real. Assim, existe esses meandros e esses processos no mundo. Existe. Então, por exemplo, as coroas demiúrgicas, elas satisfazem. Elas te dão tudo ali também, cara. Até um bem-estar do outro lado da vida também. Dá tudo isso. Só que isso é tudo? Claro que não. A coisa não para por aí. Claro. Então tem essa coisa. Muito bacana estar falando aqui de alquimia, falando de hermetismo. Você chegou a falar um pouco de cada coisa. Um pouco de cada coisa. Você chegou... Os livros, deixa eu mostrar alguns livros? Pode, por favor, eu te falar isso. Ó,
Primeiro eu te perguntar se você finalizou o conceito. A gente antes. Para hoje sim. Já deu para dar uma pincelada legal. Uhum. Isso aqui eu estou mostrando aqui. Essa é a primeira edição do Corpus Hermeticum, publicado em português, tá? Então eu tive a honra e o privilégio de conseguir essa primeira edição. Já está comigo há muito tempo, tá? Muito tempo. A Biblioteca do Zé deve ser uma coisa infinita. Mas assim, vocês vão encontrar esse livro com outra capa, com outra edição, mas é o mesmo, pela editora Emos ou pela editora Esotera. A editora Esotera também fez uma excelente tradução, tá? Eu falo aqui porque nós temos que reconhecer o mérito, né? Sim, claro. Eu não trouxe muitos livros, então, para quem quer uma introdução, eu sugiro esse aqui, ó. A Tradição Alquímica, a Pedra Filosofal e o Elixir da Longa Vida, de Serge Routin. É um autor francês, publicado pela editora Pensamento. Esse livro também é a primeira edição, mas vocês vão encontrar ele republicado com outra capa, mas é o mesmo texto. Eu recomendo, como introdução, é um dos melhores, tá? Esse daqui. Tem um outro dele também, que eu trouxe aqui, é a História da Alquimia, de Serge Routin, da ciência arcaica à filosofia oculta, da editora Edições MM. Esse aqui. Tudo tá sendo esse é mais antigo, ele é dos anos 70, você vai achar usado também. Todos eles, mas dando uma procurada aí no estante virtual. Tem outros livros que eu posso citar também. O Ouro dos Alquimistas, do Jacques Sadot, como introdução. Né? O Mutus Liber, que é um livro anônimo de alquimia, ele foi publicado aqui no Brasil, se eu não me engano, ele é comentado por Haroldo de Campos. Por um dos irmãos Campos lá e tal. Vale a pena dar uma lida. Você vai encontrar também disponível o livro das figuras hieroglíficas de Nicolas Flamel. Você vai encontrar livros de Basílio Valentim, procurem Basílio Valentim, né? As 12 Chaves da Filosofia Oculta, lembrei. Tem muitos livros, tem livros também que mais difíceis de achar, por exemplo, a Turba Philosophorum, né? Textos alquímicos, né? Maravilhosos. Vocês vão pegar Fulcanelli, Mistério das Catedrais, As Mansões Filosofais de Fulcanelli. Um que eu não posso deixar de citar aqui é a Tradição Hermética de Júlio Zévola. Júlio Zévola, a Tradição Hermética, edição 70, de Portugal, não tem em português. De repente vocês podem dar sorte de achar em PDF também. Você leu tudo isso? Eu li tudo isso. Muito mais que isso até. Por que falam que o Zé tem uma enciclopédia viva ambulante? Por isso, né, Zé? Exato, mas assim, eu não fico na dependência só da letra morta. Tem essa, né? É legal porque assim, o bom de vocês estudarem também é que você fortalece o corpo mental. E o corpo mental ele também é importante dentro da estrutura da nossa anatomia oculta, né? Então, essas coisas, assim, eu estou falando assim meio aqui fragmentado, no curso que realmente eu vou iniciar e tudo mais, eu vou ensinar tudo isso de uma maneira bem interessante e tal, então não precisam ficar preocupados, assim, eu não vou desaparecer, eu estou realmente elaborando a coisa. Se não estiver pronto, você vem aqui para dizer. Vai ser uma coisa preciosa, porque eu vou fazer a fundamentação de maneira que vocês possam operar. Isso eu estou falando para quem tem ambição, de fato, quem tem ousadia. Não o curioso que fala que quer fazer, que quer. Vai ter a condição de operar a sintonização de tudo isso aí que a gente está falando aqui, esses sistemas. Porque a raiz disso aí está lá na Noite dos Tempos. Lá na Noite dos Tempos do Antigo Egito, fundamentada e continua plenamente ativa. Você pode dominar tudo isso aí, todos esses sistemas, dominando isso que eu chamo de metamagia, né? Então, assim, depois quando isso aqui sair também, que você vai colocar, né, como live, vídeo, aí vão ter perguntas e eu posso também passar outras indicações. Tem muita indicação bacana de leitura, vocês não têm ideia. De coisas maravilhosas que tem em português, mesmo que você não leia outra língua, você vai conseguir ler em português.
E dá para achar, assim, nossa, que vale muito a pena, né? Porque não é tempo perdido, né? Na verdade, agora já está acontecendo essa live nossa no YouTube. É, As pessoas estão acompanhando agora nosso bate-papo aqui, embora seja gravado. sim. E agora é um bom momento das pessoas aí te perguntarem sobre mais literatura, embora você tenha deixado bastante coisa aqui agora. Porque assim, para carregar fica muito pesado. Então, assim, eu vou lembrando os nomes, ou depois, com mais tempo, eu vou também fotografando, como você mesmo sugeriu. Sim, Né? vai colocando. E, assim, tem muito material, assim, que vale muito a pena. Assim, vale muito a pena você debruçar, queimar neurônios para encontrar respostas, né? Que você vai encontrar dentro de você. A gente teve uma novela na Globo falando sobre a Fera Ferida, né? Isso, Que era o Flamel que vinha com Edson na Celular, cidade, né? celular e tal. É isso mesmo, ele está baseado no alquimista que viveu mesmo, que existiu, Existiu mesmo, né? ou possivelmente esteja existindo por aí. Porque parece que ele alcançou assim, Ele conseguiu fazer a transmutação, né? transmutação, né? A gente também tem. Nicolas Flamel, isso mesmo. Nicolas Flamel, inclusive Flamel também é o nome do Saint Germain, não teve ele não tem um codinome disso na época? Tem algumas teorias, mas a gente tem que olhar com calma também para não cometer erros históricos também, né? A Fernanda, a colaboradora nossa aqui, vejamos você, viu, Fê? A Fernanda Morena está fazendo também um drops para vocês aqui, né, de colaboração. Que ela vai fazer, né? Que ela vai escrever aqui, vai falar sobre o tema Saint Germain para vocês então. Vai ser interessante porque nada a ver com aquele Saint Germain que nós falamos chama Violeta. É um outro ser que nasceu na Transilvânia. Ela está preparando para vocês aí. É o alquimista real, exatamente. Que ele ia para os lugares e ninguém via ele comer nada, né? Ele não comia absolutamente nada para onde ele ia. É bem interessante. Ela está preparando esse drops para vocês aí. Mas até falou de Transilvânia, entra no tema do vampirismo, que você tinha falado lá da hoste, aquela coisa. Sim, isso tem também. Tem também. Exatamente. Eu acho que aqui já é um tema que dá outra que eu venho falar também, a gente vai falar ainda disso aí também, de vampirismo e tal. Porque é interessante colocar o vampiro, se existiu. Mas tem. Porque, tudo isso. Porque, por exemplo, no caso da missa católica, missa cristã, também tem a missa lá dos ritos ortodoxos também, do grego e russo, da igreja ortodoxa russa, né? Então, assim, você tem a transubstanciação. Antigamente era a transubstanciação do pão e do vinho no corpo do Cristo, no caso, né? E esse mistério, ele tem isso, né? Porque aquele que está interagindo com ele está fazendo parte desse corpo total. Está entrando nessa cadeia, nesse sangue, nesse mistério desse sangue, né? Então, você encontra isso em muitos sistemas, né? No sistema nórdico, por exemplo, os guerreiros que vão para o Valhalla, eles batalham o dia inteiro, eles morrem e são ressuscitados à noite por Odin. E eles estão lá também alimentando o próprio Odin para reuni-los para a guerra final do Ragnarok. Que não tem nada a ver com aquele filme que o pessoal fez. Que é horrível. É um filme detestável, horrível. Não tem nada a ver com a mitologia. Com a realidade nórdica. Não tem nada a ver. Então, assim, você vê isso em vários sistemas, né? O vampirismo também, ele é um sistema oculto também, destinado à imortalização. Ele tem os seus meandros e os seus mistérios, né? Não vai dar pra gente ficar discutindo isso agora. Porque estamos acabando. Mas, assim, tem pontos de contato também com a alquimia, nesse propósito, né? Né? É o ser que depois de mordido ele já se tornou outro ser, né? Ele consegue reverter o processo da decrepitude. Se torna imortal, né? Ou ele consegue atravessar também o túmulo conscientemente pelo mistério da circulação do sangue. Pois é, então o Vlad ele existe até hoje, então. Com certeza, porque assim, inclusive tem o... Depois nós vamos voltar, logicamente, para conversar sobre isso. Mas falando rapidamente, tem um livro do Radulfo Louresco, Em Busca de Drácula e Outros Vampiros. Tem algumas biografias, eu mesmo tenho algumas biografias dele. É um personagem fascinante. E ele não foi encontrado na tumba na ilha de Snagov. Não foi? Então ele tá aí, por aí mesmo. Eles assim, tem toda uma coisa aí, tem toda uma conjuntura misteriosa envolvendo Vlad, né, o Drácula histórico. Que é verdade, que é real, né? Exatamente.
exatamente. Ele nasceu, ele realmente foi da Transilvânia, realmente morou no castelo. Morou no castelo, porque assim, o pai dele o pai dele era membro de uma ordem chamada de Ordem do Dragão, Ah, fundada por Sigismundo I, rei da Hungria, né, para combater o Islã, né, combater os turcos, né, que a questão ali era com o Império Otomano, Império, né, que vem de uma dinastia turca, né, tal, e como se diz, isso aí é muito longa a história, mas eu volto aqui depois para falar. não, é só para dar um cadeia gostinho pro pessoal lá. É interessante assim, a cadeia vampírica, ela vem por um egípcio chamado Eleazar, ele passa por Constantinopla, ele chega na Hungria, inicia o rei, consta que ele ressuscita a mulher recentemente falecida desse rei, que é Bárbara de Cilei, Caramba! e ele inicia a cadeia vampírica lá, que vai se espalhar pela Europa. Nossa! Aí já deu um gancho legal. Caramba, que legal essa história, hein? Deu um gancho legal aqui. Pô, mas bacana mesmo, hein? Zé, antes Tá de a gente bom. finalizar, Vamos finalizar. tem mais alguma coisa ali que você não mostrou pra gente ou não? Não, tem só aquelas tudo seu. as imagens pra você fotografar as coisas de tortura lá. Ah, tá, então tudo bem. Do Isso já outro- deve do estar no outro- outro do outro programa já. programa. Tá. Então beleza, por enquanto Bom, Zé, obrigado é um mais uma prazer falar vez. de alquimia contigo, Bom, você é excelente, né? com vocês, né? Muito legal. O Zé é sempre aqui trazendo novidades, temas e conceitos e profundidade nos temas que a gente resolve abordar aqui, né? Bom, Zé, e como sempre, a gente faz a nossa alquimia também corporal aqui, pra gente se despedir do pessoal internado. Tecnologia vinda dos anos 60, É isso aí. roubada de Irving Allen, dos efeitos sonoros de Irving Allen. Vamos lá. Então, peraí, a gente vai só se despedir do pessoal que está aí assistindo a gente agora na live aí. Sim. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês aqui no Tocando Oculto. E fiquem ligados que tem muita coisa boa que o Zé vai trazer pra gente aqui. Além de magia árabe, tem mais o quê? Vampirismo. Que a gente deu uma pinceladinha agora aqui. Que mais? Ih, tem tanta Muita coisa. coisa legal. A gente vai falar ainda, vamos voltar de novo a falar sobre os ETs no Antigo Egito. Vamos. Aquela história tudo do Egito que a gente começou a falar lá atrás, tem muito mais profundidade. Tem muitos tópicos, assim, eu quero... Assim, Vai com mais o profundidade. Egito ele é muito vasto, então nós vamos falar sobre a maldição das múmias. Das Olha que tema tumbas. legal. A maldição dos faraós, nós vamos falar de... Vamos abordar alguns dos mais célebres também faraós, né? Legal. Destrinchando os mistérios aí. Então isso é só uma pinceladinha para o pessoal ficar com água na boca. Abrir alguma coisa que eu vou passar também aí, assim, a nível gratuito, para o pessoal ter conhecimento também. Sim. Além dos cursos, né? Então, aí você vai sempre deixando a par das suas iniciativas aí com relação aos seus estudos, né? Os seus cursos, workshop. Então a gente faz um convite para o pessoal que quer ter uma aula de seja um workshop, seja a palestra, o próprio grupo de estudo montado, que o Zé também monta isso. Entre em contato com o Zé, nos contatos do Zé aqui embaixo, que a gente já disponibilizou para vocês, para fazer essa ponte. E com certeza o Zé vai atender vocês e vai tirar as dúvidas e vai mantê-los a par, né, Zé, das novidades. Né? Consultoria também nessa área. Né? Então é isso aí. Então, bom, Zé, então vamos embora em grande estilo? Vamos.